carro mais barato e mais polêmico do mercado brasileiro e mundial é esse daqui, Volvo EX30, que nessa versão Ultra custa R$293 mil. Será que vale a pena você levar esse carro para sua garagem? Eu te conto depois da vinheta. Para você que chegou agora aqui no canal da Instacarro, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e não se esqueça também de deixar seu like e seu comentário. Ficou com alguma dúvida? Comenta aí que eu te respondo. E não se esqueça, se estiver pensando em vender o seu carro usado ou seminovo, agende uma avaliação gratuita na Instacarro que a gente resolve e bora pro teste. O EX30 é o primeiro modelo que inaugura essa nova identidade visual da Volvo no mercado mundial e também essa nova sigla que vai identificar os modelos eletrificados com a sigla EX. Então, no futuro, o que você conhece como Volvo C40, XC40 e outras classificações serão modelos E para se adequar a essa nova nomenclatura. Vamos falar aqui de visual desse carro. O primeiro destaque dele é não só de visual, falar de porte primeiro, né? Ele é um SUV de 1,55 m de altura, quando que você ia pensar que um SUV seria pouca coisa maior do que minha mãe, por exemplo, que tem 1,45 m. Então, baixinho, tem 4,2 metros de comprimento por 1,85 m de largura. Ele tem um porte parecido com o do Fiat Pulse, por exemplo, mas ele briga pela faixa de preço para quem está pensando em comprar, por exemplo, um Jeep Compass, um Jeep Commander, até esse daqui nas versões de entrada, nas Core, ele custa R$220 mil. Então é um preço bem competitivo para entrar num segmento de quem está pensando em comprar um carro nessa faixa de preço, mas não necessariamente descarta um carro elétrico, e o que torna ele uma opção bem interessante. Agora sim, falando de visual, o primeiro destaque dele são esses faróis, que trazem um aspecto mais futurista para o carro, que mantém o mesmo padrão do martelo de Thor aqui dos faróis da Volvo. Não temos a grade, como é o padrão de todo o veículo eletrificado, com o logo da Volvo aqui centralizado e com uma das câmeras do sistema 360 desse veículo. Esse carro, como todo Volvo também, ele tem vários controles de piloto automático adaptativo, sistema de frenagem de emergência, sistema de manter o veículo na faixa, e uma das câmeras do sistema fica aqui na parte superior, no para-brisa. Vindo agora aqui para a lateral, a gente tem um elemento de design bem interessante desse carro. São as rodas de 20 polegadas, que são bem fechadas para ter esse efeito mais aerodinâmico, com uma pequena entrada aqui na lateral do para-choque para facilitar a corrida do ar aqui e tornar esse carro mais amigável no corte ao ar e tornar ele mais econômico do ponto de vista de consumo de energia. Um ponto que eu gosto bastante também desse carro é, como você pode ver, ele não tem cromados, todos os detalhes dele são em preto brilhante. E aproveitando que a gente está aqui na lateral, olha que interessante. Você já viu a chave de carro desse jeito? É praticamente um cartão, como se fosse um cartão de banco. Então, quando você vai entrar no carro ou quando você vai sair no carro, você passa aqui e ele trava como se fosse um bilhete único de rico. Você trava o carro e você pode ir embora. Na hora de você entrar no carro, a mesma coisa. Passa aqui, ele vai destravar e você pode entrar no carro. Bem legal isso. Vindo aqui para a traseira, a gente tem aqui essa coluna, o EX30, que não é um adesivo, é um elemento aqui que é até em relevo, bem interessante. Temos esse spoiler traseiro com teto aqui nesse veículo em 2 tons. A lanterna é interessante que ela é separada em 2 porções, uma inferior e uma parte superior. O elemento aqui que une as 2 lanternas em preto e uma pequena área de visualização de janela aqui para você ver. O que é bom porque isso ajuda o veículo a ter um pouco mais de aerodinâmica, isso prejudica um pouquinho o acesso dos passageiros lá na traseira, tem um pouquinho menos de espaço, mas isso é até que de certa forma recompensado pelo espaço aqui no porta-malas. O porta-malas do EX30 tem 318 litros, que visualmente parecem mais do que esses 318, e aqui a gente tem nossa tomadinha para fazer a recarga do veículo. Ele não tem step, ele tem um sistema de recuperação, de calibração de pneus, então é outro ponto que você precisa se atentar. Se for fazer uma viagem muito longa, pneu rasgou, já era, vai ter que chamar o reboque e fazer o serviço de reparo do seu pneu, a própria troca de pneu. Outro ponto interessante é que esse carro ele tem motor elétrico traseiro, então lá na frente a gente tem um outro porta-malas, e aqui nós temos um motor elétrico traseiro de 272 cavalos e 35 kg de torque,
que você vai ver na hora do test drive que é mais do que suficiente para você se divertir a bordo. E por falar de estar a bordo, bora lá para o interior do carro. Aqui no interior do EX30, o que ressalta aos olhos é o quanto esse carro ele apela para ter um aspecto mais moderno, mais futurístico. O primeiro ponto aqui, que não tem como não começar por isso, é com relação à ausência de um painel de instrumentos. Então aqui na posição do motorista, a gente tem o volante multifuncional, que não é redondo, ele é até de certa forma reto nas pontas, é quase um volante quadrado, que é multifuncional, mas você não tem nada aqui nessa posição central, a não ser esse sensor que fica aqui na sua frente, para detectar se o motorista está perdendo a concentração, se está desviando muito o olhar, se está tendo fadiga, para dar um alerta para o motorista prestar mais atenção ou descansar. A única coisa que tem aqui. Tudo que você precisa concentrar ou fazer de ação é através dessa central multimídia de 12,3 polegadas. Essa parte superior aqui é fixa, então a gente pode ver aqui, por exemplo, qual marcha o veículo está, temos autonomia, carga da bateria, quanto foi o percorrido, qual que é o consumo energético do veículo, e aqui nessa parte central onde tem o veículo, a gente tem as informações do piloto automático adaptativo. Então na hora do test drive você vai ver que isso daqui vai ser bem dinâmico, você vai ver que vai ter desenho de caminhões passando, de outros veículos, de motos, que é exatamente o que está acontecendo na frente do veículo e é como o sistema vai funcionar. Na parte inferior, tudo é customizável, e lembrando aqui que essa aqui é uma central multimídia produzida em parceria com a Google, então ela é praticamente uma central Android. Você consegue conectar, por exemplo, seu Spotify, seu Waze, você pode baixar aplicativos da Play Store, tudo aqui na central multimídia para você utilizar os aplicativos que você mais gosta ou que você mais usa. Qual que é o grande problema de a gente ter tudo aqui? É que, por exemplo, funções simples, como a regulagem dos retrovisores, também é aqui na central multimídia. Então você tem que vir aqui, escolher qual retrovisor você quer regular, escolher aqui e fazer a regulagem através do volante, para o retrovisor mexer. Então aqui a gente tem as funções de regulagem, então pensa fazer isso dirigindo. É um pouco difícil, é um pouco complicado, então é bom você fazer esse tipo de função com o carro parado. Outro tipo de função, por exemplo, acendimento de faróis na central multimídia. Então eu preciso vir aqui, escolher qual farol que eu vou acionar e confirmar no volante. Posso também ajustar aqui, por exemplo, a altura de farol. Então posso fazer o ajuste por aqui, as confirmações e escolher qual que vai ser a altura do meu farol. Então, de um modo geral, ele é um carro que você precisa mexer e customizá-lo tudo que você precisa antes de dirigir, para você não ter que se concentrar e focar somente nessa parte superior, que é o que você vai utilizar mesmo. Entre outras funções, o que esse carro tem também aqui, que é interessante, ele tem a abertura do porta-luvas, que também é elétrica, então clico aqui, abrir o porta-luvas, o fechamento é manual, e também a abertura do porta-malas. Eu clico aqui, seguro, o porta-malas abre. Então, o cérebro desse carro, tudo acontece aqui nessa central multimídia de 12,3 polegadas. E aqui eu também posso fazer outras customizações, posso visualizar o sistema de câmeras 360, posso ver as informações do veículo, então posso configurar, ver aqui status do carro, eu posso mexer em configurações de condução, de controles de som, posso mexer em conectividade, já que é uma central que já vem com conexão 5G, para você não ter que espelhar seu celular. Caso você queira espelhar seu celular através por exemplo, do Apple CarPlay, ela pode fazer isso, mas é somente através de fio. E fica escondidinho aqui embaixo, duas saídas USB-C, para você colocar aqui, conectar e fazer o espelhamento do seu celular. O celular fica aqui, posicionado para fazer o carregamento por indução. E aqui nesse console central nós temos os botões de abertura e fechamento dos vidros dianteiros, o botão que eu posso clicar aqui, mudar a função e mexer dos vidros traseiros, a mesma forma, e o botão para travar as portas. E aqui também fica escondido dois porta-copos, que é só você clicar, eles aparecem e você volta aqui e guarda eles novamente. Bem interessante. Interessante também é a configuração desses bancos, que tem encosto de cabeça posicionado de maneira fixa, mas os bancos são em tecido, mas é um tecido de muito boa qualidade, um banco até que gostoso, muito bem apoia a região lombar das pernas,
tem uma boa anatomia. O grande problema desses bancos para mim é com questão de limpeza. São bancos de tecido mesmo, eles não têm aquela característica de um tecido que seja impermeável, por exemplo, e é um tecido de cor clara. Então, para quem tem criança, para quem tem cachorro, precisa colocar uma coisa aqui para proteger, para você não passar aquele estresse de ficar com o carro sempre sujo. Aqui na traseira, o banco ele é posicionado um pouco mais baixo do que eu gostaria, então eu acabo ficando numa posição muito inclinada, com a perna muito para cima. Isso, depois de uma viagem um pouco mais longa, pode dar um pouco mais de cansaço, eu precisar levantar, esticar as pernas, mas uma viagem longa até não é uma proposta adequada para um veículo elétrico dessa categoria. Até porque ele tem uma autonomia na casa dos 300 km, uma viagem longa a gente não consegue cadastrar dentro dessa quilometragem. Fora isso, de espaço, o banco dianteiro está na minha posição, eu tenho um pouco espaço aqui para poder mexer as pernas, então invariavelmente em algum momento eu vou precisar parar. De configurações que a gente tem aqui que você pode utilizar, assim como na frente a gente não tem aqui, por exemplo, os botões dos vidros elétricos, eles ficam aqui no console central. E aqui também a gente tem mais outras duas saídas para carregar o seu celular, carregar seu tablet, usando aqui na traseira. Uma outra coisa que a gente não tem aqui é saída de ar-condicionado para os passageiros aqui na traseira. Então todo o sistema de ar-condicionado precisa ser dado conta do que vem lá da frente aqui para trás. Ponto positivo nessa versão é que a gente tem esse teto aqui em vidro panorâmico, e ele tem um tratamento térmico, um tratamento de construção dele mesmo para poder absorver bem a incidência de luz solar e não tornar o carro uma estufa. E isso realmente aconteceu aqui. A gente está gravando hoje num dia que está um pouquinho mais nublado, mas já andei com esse carro em dia bastante ensolarado e o conforto térmico aqui era nota 10. Então consigo ficar aqui numa posição boa. Temos aqui iluminação em LED, porta-cabide aqui nessa área e aqui um outro suportezinho para você colocar a sua sacola, colocar o seu terno, andando aqui com esse carro. Bem confortável, maçaneta aqui metálica, um carro interessante, mas o que torna ele mais interessante é na hora que você dirige ele. Então bora lá finalmente para o test drive. Aqui o Volvo EX30, com a característica dele de ter um motor traseiro, ele é um carro que quando você acelera, e essa questão de ter um torque imediato por ser um veículo elétrico, você sente o quanto que ele te empurra nas acelerações. Vê se no vídeo você consegue perceber isso. Ó. Vou acelerar. Você sente a traseira empurrando o carro, é uma sensação bem legal. Para quem gosta de dirigir, carro de tração traseira é outro nível. Mas o que também é interessante do conjunto desse carro é o quanto ele consegue ser silencioso, claro, por um carro elétrico, mas por ter um bom isolamento acústico, você não ouvir praticamente o ruído do pneu vindo do asfalto, que às vezes em muito carro elétrico você percebe demais, que são ruídos que a gente não percebe em outros carros, e ele tem um ótimo isolamento nesse sentido. Então ele é um carro bem silencioso, bem gostoso. Para quem gosta de música, a gente tem aqui na parte superior sistema de som Harman Kardon, que tem esse único alto-falante aqui nessa parte frontal, e ele tem a simulação de áudio que consegue distribuir bem a posição de som nas laterais, no meio, no centro, te dando a sensação realmente de que você tem um conjunto enorme de sons, e na verdade ele é uma tecnologia bem interessante e de uma alta fidelidade. Um outro ponto interessante que vale ressaltar aqui nesse carro é com relação ao conforto de rodagem. A gente saindo aqui no farol, dá para perceber que apesar de você ter visto do lado de fora que ele tem rodas de 20 polegadas e tem pneus de perfil fino, a calibração aqui do conjunto de suspensão faz com que esse carro seja bastante agradável no uso, mesmo em condições de rodagem em que o asfalto não é dos melhores, em que ele tenha muita imperfeição, muita emenda. Você pode até perceber que vai ter oscilações na rodagem, mas a sensação que você tem aqui como motorista ou como passageiro é de andar num carro extremamente confortável. Ó, aqui a pista ela é bem imperfeita, tem bastante regularidade, e a sensação que eu tô aqui, eu tô flutuando. Muito, muito bom. E um outro ponto que é legal de ressaltar, como em todo Volvo, é com relação aqui o piloto automático adaptativo dele. Vou aqui programar a velocidade máxima, posso tirar as mãos do volante, e como você pode ver aqui, ele vai seguir pelo carro à frente e pelas linhas de rodagem. Ele percebe a quantidade de motos que tem na frente e usa isso também como referencial na hora da pilotagem.
Então vou programar aqui, ó, foi para 60, ele também tem reconhecimento de placa de trânsito, ele vai acelerar e seguir a viagem aqui confortavelmente. O volante está acertando certinho dentro da faixa. Em algum momento ele vai me dar um alerta aqui para colocar a mão no volante, para poder mostrar que eu estou prestando atenção no trânsito. Mas imagina assim, pediu, coloca a mão e sigo viagem. Se na cidade, em baixas velocidades, a gente consegue ter esse conforto, imagina você fazendo uma viagem longa, você que pega bastante estrada, o conforto que você vai ter andando em um carro que praticamente faz tudo por você. Ele vai acelerar e frear de acordo com o carro à frente, caso o trânsito assim o peça, ó. Aí tem uma curva mais acentuada aqui, ó. Perfeito. Isso é bem gostoso e é um dos sistemas que funciona com melhor qualidade entre os carros que tem esse tipo de condução autônoma é os carros da Volvo. Então, se você pensa em ter um carro que consegue te oferecer conforto, consegue te oferecer uma condição de rodagem muito boa, um ótimo desempenho, um carro que acelera de 0 a 100 extremamente rápido, um carro que tem um baixo consumo de energia, que você pode carregar em tomadas de sistema rápido até 153 kW, por tomadas do tipo DC. Em tomadas AC você consegue carregar até em 11 kW, você carrega em sistemas mais rápidos de 0 a 80 em 30 minutos. Um carro bem legal, bem interessante, e que se eu tivesse a grana para investir, eu com certeza pensaria em ter um Volvo desse na minha garagem. O EX30 nessa versão Ultra é uma opção bem interessante para quem está pensando em ter o seu primeiro carro elétrico. Ele é bonito, anda muito bem, tem todo esse caráter tecnológico, e o excesso de minimalismo dele pode atrapalhar algumas pessoas, mas quando você acostuma, você vai ver que as opções aqui, as soluções são bem inteligentes e vão te ajudar no dia a dia. Mas e você, por R$293 mil, compraria aqui o EX30 ou algum concorrente do mercado? Comenta que gostaria de saber e até o próximo vídeo. Valeu!